Maria Carolina, como ela já apresentou, né, eu sou advogada e fui pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade, sendo que eu exerci o cargo junto à Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, que funcionou na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para começar hoje, vou falar um pouquinho o que é a Comissão da Verdade, o que foi nosso trabalho e o que é esse livro, Infância Roubada, que é um dos produtos desse trabalho da nossa comissão. Essa é a capa do livro, Infância Roubada. Essa bonequinha que está na capa é uma boneca que foi feita por uma presa política chamada Rita Sipaí. Ela é uma ex-presa política, né? Atualmente ela é conselheira da Comissão de Anistia no Ministério da Justiça. Quando ela estava presa em São Paulo, ela fez essa boneca para a filha dela, que é a Camila Sipaí, que foi uma das pessoas que fez a parte de gráfica do livro. Então, o que é uma Comissão da Verdade? Né? Para que serve? Qual é a finalidade de uma Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade, existiram várias no mundo inteiro. A primeira delas foi na África do Sul, depois nós tivemos aqui na América Latina, tiveram várias Comissões da Verdade. A primeira na América Latina foi na Argentina, logo que terminou a ditadura na Argentina, em 1983. Depois teve no Uruguai, no Peru, no Chile, vários outros países no mundo. A Comissão Brasileira foi instalada em maio de 2012 e ela serve para esclarecer o que aconteceu, as violações de direitos humanos ocorridas num período autoritário, né? No caso, no Brasil, é a ditadura militar, de 1964 a 1985, e ela abrangeu também o período da ditadura Vargas, que é o Estado Novo, né, que é de 37 a 45. Então, na verdade, a nossa comissão, na verdade, abrangeu o período de 46 até 88, entre as duas constituições democráticas. Em 1946 teve uma Constituição, e em 88 nós temos a Constituição, que é a Constituição atual. E essa comissão ela tem a finalidade de esclarecer essas violações de direitos humanos, esclarecer quem matou, quem torturou, quem foi preso, como foi preso, quais eram os centros de tortura existentes, quais eram locais, onde que funcionavam esses centros de tortura, as pessoas que foram mortas, como que elas foram mortas, os desaparecimentos políticos, como que essa pessoa foi presa, foi torturada e o corpo dela continua desaparecido até hoje, por quê, quem mandou. Então, como que funcionava essas instituições de repressão no país, quem eram os chefes, enfim, toda essa organização de violações de direitos humanos, com a finalidade de a sociedade conhecer o que aconteceu no seu país, e esse trabalho é divulgado num relatório final, para que a sociedade toda possa conhecer o que aconteceu e possa discutir, e discutindo, permitir que isso não volte a ocorrer, né? Porque torturas, violações dos direitos humanos não devem ser permitidas no nosso país. Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela foi criada pela Lei 12.528, no dia 18 de novembro de 2011, e foi instalada em maio de 2012, e, de acordo com a Constituição nossa, ela tinha a finalidade, né, de efetivar o direito à memória, à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Esse é o site da Comissão Nacional da Verdade, ele está ativo até hoje. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, o site é cnv.org.br, e vale a pena, que lá tem toda a documentação que foi pesquisada, o relatório na íntegra. O relatório da Comissão Nacional da Verdade são mais de 6.000 páginas, então são 6 volumes de relatório. Então, tem todo o relatório na íntegra, em PDF, e vários documentos pesquisados, fotos, os vídeos das audiências realizadas. Vale muito a pena vocês darem uma pesquisada.
Aqui no Brasil, nós tivemos um fenômeno que em outros países não se repetiu, que, além da Comissão Nacional da Verdade, que ela abrangia o Brasil inteiro, nós tivemos comissões também em outros estados, e também comissões municipais, e também comissões setoriais, por exemplo, a comissão da OAB, a comissão dos estudantes da UNE, a comissão da faculdade da UNB, a comissão da USP. Então, várias faculdades também instalaram comissões da verdade, vários estados instalaram. Então, esse trabalho da comissão, por ser um país muito abrangente, muito grande, ele acabou sendo auxiliado por várias comissões, e todos esses trabalhos dessas comissões setoriais foram passados para a Nacional, para que ela utilizasse no seu relatório, que foi divulgado no dia 10 de dezembro de 2014. Esse relatório, ele nomeia 377 torturadores e 29 recomendações gerais. Entre essas recomendações está a questão da criação de memoriais, de lugares de memória, como o Memorial da Resistência, em São Paulo. Não sei se alguém que já foi no Memorial da Resistência, que é o prédio do antigo DOPS, ali na Luz, em São Paulo. E hoje foram reconstruídas 3 celas no período, né, porque as pessoas ficavam presas lá no período. E você pode visitar as celas para ver como que funcionava o DOPS. Ele é um dos locais de memória aqui no Brasil, tem vários outros. E várias outras recomendações. E uma das recomendações também é a questão de continuar esse trabalho, porque foi descoberto só a metade do iceberg, que tem muita coisa ainda para a gente descobrir, muita coisa para ser falada, muita coisa para ser estudada sobre esse período. A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, que foi quem criou, né, escreveu esse livro, Infância Roubada, ela foi criada em fevereiro de 2012, ou seja, antes da própria CNV. Ela foi composta por 10 deputados, e o presidente era o deputado Adriano Diogo, do PT, e daí tinham assessores e pesquisadores contratados por meio do convênio entre a CNV, né, a Comissão Nacional da Verdade, e o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eu fui contratada em junho de 2014, por meio desse convênio entre a CNV e o PNUD, para fazer a pesquisa na comissão. Nós fomos responsáveis nós fizemos 157 audiências ao todo na Comissão da Verdade Estadual, e o perfil, que assim, é uma pequena biografia de casos de mortos e desaparecidos políticos que nasceram, morreram ou desapareceram no estado de São Paulo. E mais 20 casos da guerrilha da Araguaia, que foi uma guerrilha que ocorreu na região do Bico do Papagaio, no Tocantins, entre 72 e 75, que tem 62 casos de desaparecidos políticos lá, e essas pessoas estão desaparecidas até hoje. E esses casos, a pedido da Comissão Nacional da Verdade, nós fizemos esse perfil, né, de 20 casos também da guerrilha da Araguaia, que, apesar de não ser da nossa competência, a gente acabou auxiliando a Comissão Nacional no trabalho dela. Esses perfis eles estão disponíveis no site da Comissão Estadual da Verdade, inclusive toda a documentação também está lá. O relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, ele foi divulgado no dia 12 de março do ano passado, ou seja, faz um ano. Ele traz 150 recomendações específicas e 18 gerais. Ele está todo digital na internet, são 26 capítulos, mais uma introdução. Nós publicamos 3 livros, que foram a Infância Roubada, o Bagulhão. O Bagulhão é uma carta de presos políticos do presídio Romão Gomes, em 75. Eles mandaram essa carta para o presidente da OAB de São Paulo da época, onde eles denunciavam o nome de 200 torturadores e também todas as torturas que eles tinham passado e as pessoas que tinham morrido também sob tortura. Esse é um dos livros que nós publicamos pela Comissão da Verdade. O outro é a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund versus Brasil,
que é onde o Brasil foi condenado por não ter localizado os desaparecidos políticos da guerrilha do Araguaia, e até hoje o Brasil ainda não cumpriu essa sentença totalmente, e enfim, continua a luta para que o Brasil cumpra essa sentença. Esse é o site da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, chama verdadeaberta.org. Lá está o nosso relatório digital, os 26 capítulos. Na aba Mortos Desaparecidos tem os 168 casos que nós fizemos, com o perfil dessas pessoas, né? Como que essas pessoas morreram, quando elas nasceram, como que elas foram mortas, desaparecidas, e os documentos que nós localizamos. Então tem foto dele vivo, foto dele morto, caso tenha, os laudos, né? Toda essa documentação que nós conseguimos reunir sobre a determinada pessoa que foi morta ou desaparecida política. E foi ser roubado, ele é esse livro, né? Então ele foi resultado de uma sessão de audiências que nós organizamos em maio de 2013, e resultou no livro que está na biblioteca de Santa Bárbara do Oeste, no MEC lá de Santa Bárbara. Se vocês quiserem, vocês podem. Ele está a versão digital no site da Assembleia Legislativa, em PDF, e também no nosso site da Comissão da Verdade tem algumas partes do livro. Ele foi resultado dessa sessão de uma semana de audiências, onde 42 pessoas prestaram depoimentos, sendo 42 crianças que foram atingidas, que hoje não são crianças, mas que foram atingidas quando crianças pela perseguição política, em virtude de seus pais serem militantes políticos, elas também acabaram sendo atingidas, e mais 2 casos de mães, 2 depoimentos de mães, cujos filhos já morreram, então eles morreram depois, já adultos, mas aí essas mães deram um depoimento. Tem o depoimento, por exemplo, da Célia, que é o pai dela foi um militante político, que foi assassinado em 71, no Rio de Janeiro. Depois ela foi para Cuba, junto com a família. Tem o depoimento do Ernestinho, que é um menino que aos 3 anos de idade foi torturado e presenciou também a tortura, e foi banido do país, junto com mais 70 pessoas. E ele tem a ficha dele, um menino de 3 anos, declarado terrorista, então ele teria que ser banido do país por ser terrorista. Casos de pessoas que foram condenadas à pena de morte, como o caso do Ariston Lucena, que depois a Célia vai falar um pouquinho mais dele, ela conviveu bastante com ele na Cuba, com a família dele, que ele ficou preso aqui no Brasil. Ele ficou 9 anos preso quando ele tinha 16 anos de idade, foi condenado à pena de morte, depois essa pena foi comutada em prisão perpétua, e daí depois acabou, enfim, mudando para prisão em alguns anos, e ele acabou ficando 9 anos na cadeia. E aí tem vários outros casos, são relatos de crianças que viram os pais ser torturados, ou crianças que tiveram que ser exiladas, ou que tiveram que ficar clandestinas junto com os pais. É um livro muito emocionante, para a gente foi assim, muito trabalhoso, muito emocionante fazer esse trabalho, muito importante. E vale a pena vocês buscarem esse livro para conhecer, porque é um tema pouco estudado ainda no país, de como as crianças foram atingidas, de como que as crianças foram perseguidas só pelo fato de seus pais serem militantes políticos. Vou passar então agora para a Célia, que ela vai falar um pouquinho, e daí depois a gente abre para debate. Muito obrigada. Boa noite. Meu nome é Célia Silva Coqueiro. Eu sou filha de Aderval Alves Coqueiro e Isaura Silva Coqueiro. No caso, o militante
né? Eu sofri as consequências da militância do meu pai. A minha mãe não era militante, mas ela também sofreu as consequências pelo fato de ter um marido que era um assíduo militante, tanto sindical e depois nas organizações que resistiram, fizeram resistência em frente à ditadura militar, né, de 1964. Então, só para entrar, eu acho que o tema hoje é o foco do livro Infância Roubada, né? Então, só vou explanar rapidamente sobre de que forma que eu fui atingida, né, no caso. Esse livro, como a Carol disse, são 40 crianças que foram atingidas. Na época eram crianças, né? Eu tinha, na época que meu pai foi preso político, primeiro meu pai foi preso político, em 1969, eu tinha de 3 para 4 anos de idade, né, quando ele foi preso político. Eu nasci em 1965, então quando eu nasci o meu pai já era um militante político, inclusive já até procurado pela polícia, né? Ele caiu preso em 1969, em maio de 1969, eu tinha 3 anos e meio, mais ou menos. Então, nós vivíamos com ele numa casa que nós chamávamos de aparelho, e essa nomenclatura de aparelho, se vocês começarem a ler os livros do período, vocês vão ver que significam casas onde os militantes políticos se escondiam, e apartamentos, casas, e que não poderiam ser divulgado o endereço nem para as famílias, porque senão eles eram localizados aí pela polícia política na época, né? Porque eram militantes, né? O regime militar no Brasil, em 1964, que iniciou em abril de 1964, ele começa a se fechar e ficar cada vez mais totalitário pelos atos institucionais. Então, acho que vocês já devem ter escutado falar do AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5. Isso significa o seguinte: esses atos institucionais, ele nada mais e nada menos foi do que o fechamento progressivo, né, do regime militar. Então, quando ele chegou no ato institucional número 5, se institucionalizou a tortura e a morte no Brasil de militantes políticos, de pessoas que resistiam à ditadura militar. Significa que, por lei, era permitido matar e torturar os militantes, ou qualquer pessoa que eles achassem que estivessem militando contra a ditadura militar. Então, meu pai foi preso em 1969, no fechamento total, porque ele já estava, inclusive, procurado pela polícia, ele estava clandestino, e nós estávamos clandestinos junto com ele, porque nós estávamos numa casa, e eu digo que parte da minha infância, eu passei na clandestinidade com meu pai, né? Eu fui clandestina também, que significa que a gente ficava dentro de uma casa reclusa, nós não podíamos ter contatos com vizinhos, não podíamos ter contato nem sequer com a nossa família, e apenas com os companheiros que também estavam clandestinos e perseguidos e que se escondiam também nessa casa, né? A minha vida na infância, ela já começa aos 3 anos de idade, dentro da clandestinidade com meu pai, né? Então, meu pai era o perseguido, mas eu sofri essas consequências, porque quando nós tivemos caso, não foi o meu caso, por sorte, eu tive sorte, porque quando meu pai foi preso, ele não foi preso na casa que nós estávamos, né, no aparelho. Ele foi preso a uns quarteirões do aparelho, né, que nós estávamos da casa. Então, eles levaram meu pai preso, mas nós escapamos, eu, minha mãe e minha irmã. E aí uns companheiros ficaram sabendo que meu pai tinha sido preso e nos resgataram do aparelho, porque a polícia bateu lá 2 dias depois, se nós estivéssemos lá, íamos ser presas também, né? E nos resgataram, e aí nós tivemos que ir para o Mato Grosso, fugir para o Mato Grosso para nos escondermos lá, enquanto meu pai estava preso. Quando meu pai foi preso, que nós embarcamos para Mato Grosso, para fora de São Paulo, que os companheiros nos embarcaram, nós não sabíamos se meu pai estava vivo ou morto. Ele, na verdade, estava na tortura, né? Um mês depois, nós retornamos a São Paulo para poder
procurar pelo meu pai. E ele ficou incomunicável por 3 meses. Ou seja, que nós chegamos no DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, que eles chamavam, que era onde levavam os presos políticos, né? E eles negaram que meu pai estivesse lá. Nós sabíamos que ele estava lá, mas eles negaram que meu pai estava lá, porque quando eles mantinham o preso sob tortura, eles não declaravam que o preso estava torturado. Inclusive, na verdade, isso daí é um sequestro, né? Porque eles nem declaravam a tortura, né? Eles falavam simplesmente que o preso não estava lá. Porque se o preso chegasse a morrer na tortura, eles simplesmente desapareciam com o corpo e não tinham que dar explicações à família. E, para todos os efeitos, o preso não passaria por lá. Então, o que se orientava, o que os companheiros orientavam a família, é que a família insistisse, né? Então, a minha mãe, todos os dias retornava ao DOPS, falava com o Fleury, que era o torturador do meu pai, né? E de outros companheiros, né? Sérgio Paraíso Fleury, que foi um dos maiores torturadores que nós tivemos no Brasil. E falava, eu sei que meu marido está aqui, e ela ia comigo, que eu tinha 3 aninhos, né? Eu era pequenininho. E mesmo assim, eles demoraram 3 meses para poder mostrar o meu pai para minha mãe, que minha mãe queria ver se meu pai estava vivo, né? Então, quer dizer, eu estou contando o que aconteceu comigo, porque o que aconteceu comigo, na época, hoje pode parecer uma barbaridade, né? Mas na época era uma prática muito normal entre os filhos dos militantes, né? Meu pai é aquele de bigode que está ali em cima, minha mãe, esse daqui é a foto de quando eu tinha 1 aninho, que meu pai ainda não estava, foi em 1965, 66, que ele ainda não estava preso e foi no meu batizado, né? Meus padrinhos e minha mãe do meu lado. Então, a minha mãe, logo depois que eles mostraram o meu pai, eles legalizaram a prisão do meu pai. E aí meu pai ficou 1 ano preso, ele conseguiu sair do Brasil trocado, ele, mais 39 presos políticos conseguiram sair do Brasil trocado pelo embaixador alemão, porque havia uma prática, como se não existia habeas corpus, porque eles, os militares conseguiram colocar, eles eram julgados pela lei de segurança nacional, que era a lei dos militares, então não existia habeas corpus. Então os advogados dos presos políticos, quando iam lá fazer a defesa, eles prendiam o advogado do preso político. Então era mais ou menos, o regime de totalitário é isso, né? Você não tem direito à defesa, absolutamente nada. E meu pai, então, o que eles faziam? Eles, para conseguirem salvar a vida dos companheiros que estavam torturados, estavam sendo presos e torturados, eles faziam o rapto de um embaixador e pediam em troca 40 presos políticos, 50 presos políticos, as vidas que eles conseguissem salvar. Então, meu pai sai trocado por um desses sequestros, por um desses raptos, que foi o embaixador alemão. E ele vai aí para a Argélia, que eles eram trocados e eram mandados para fora do Brasil, eles eram banidos políticos, havia uma lei de banimento, e eles não poderiam retornar nunca mais ao Brasil. Como meu pai era uma pessoa muito engajada na luta e ele tinha muita certeza do que ele queria, ele sabia que ele queria, pelo que ele estava lutando, ele retorna ao Brasil clandestinamente, vindo de Cuba, né? E ele é delatado por um companheiro que também esteve em Cuba, e o conheceu em Cuba e sabia que ele ia retornar, e ele é assassinado com 6 dias que ele estava no Brasil, no dia 6 de fevereiro de 1971. E aí ele foi assassinado e logo saiu nos jornais, porque eles abriram para a imprensa, né? Como ele foi o primeiro banido a retornar, foi uma morte muito violenta e tudo mais, no Rio de Janeiro, então eles abrem para a imprensa e a minha mãe fica sabendo pelo rádio. Ela liga o rádio e fica sabendo que meu pai tinha sido assassinado naquele momento. E aí nós embarcamos para o Rio de Janeiro, pedimos o corpo do meu pai, eles resistiram em dar o corpo, ficaram 1 semana enrolando a gente, mas finalmente minha mãe era muito persistente, né? E ela ameaçou, chamou o jornal, e aí eles entregaram o corpo para minha mãe, para nós, para a família, nós enterramos meu pai no Rio de Janeiro, no cemitério de Anhaú, e tivemos que sair do Brasil, porque era uma prática muito normal eles prenderem a mulher e os filhos dos militantes. Nós tivemos o caso do Ernestinho, como ela falou, que foi um coleguinha meu, filho de uns companheiros que morou em Cuba com a gente,
que ele foi preso e ele foi submetido à tortura do pai. Então, ele tinha 3 aninhos, né? E o Ernestinho não foi... Essa é a barbárie, né? Do período ditatorial, né? Eu digo sempre que nunca se sabe tudo, né? Daquele período. O que a gente fala, hoje as pessoas, às vezes, até nem acreditam, né? Elas falam, não, mas não é possível que acontecia. Mas aconteceu, né? Isso está nos livros. Isso, de fato, era uma coisa muito normal na época. Tanto era normal que os companheiros do meu pai, uma vez que meu pai já tinha sido assassinado naqueles dias, eles resolvem fazer uma ação, uma operação, para nos retirar do Brasil. Então, nos retiram, eles conseguem nos retirar do Brasil, pela fronteira do Uruguai, do Paraguai, a minha mãe e a minha irmã. Daí nós fomos para o Chile, que na época era um regime democrático, né? Ainda não estava instalada a ditadura de Pinochet, era o Salvador Allende que estava, era um regime democrático, e nós ficamos no Chile 1 ano e meio, e 5 meses antes do golpe do Pinochet, os cubanos nos levaram para Cuba, porque já era iminente o golpe, e eles acharam que era muito perigoso nós, como família de um ex-preso político que tinha sido assassinado naquele ano, ficar no Chile, né? Então nos retiram e nos levam para Cuba, onde eu estudei com a minha irmã, minha mãe também. Nós ficamos 8 anos em Cuba, até 1979, até agosto de 1979, onde foi decretada a anistia no Brasil, e aí nós conseguimos retornar ao Brasil como anistiados políticos, beneficiados pela lei da anistia. Quando assassinaram meu pai, eu tinha 5 anos de idade, a minha irmã tinha 10. O que eu mais me lembro, não me lembro muito, o pessoal sempre me pergunta se eu me lembro do meu pai vivo, e eu digo que, por incrível que pareça, eu tinha 5 anos, mas a única coisa que eu me lembro é dele no caixão, sendo enterrado, né? Eu não me lembro dele em vida, né? A minha irmã sim, porque a minha irmã tinha 10 anos quando assassinaram ele. Tive a oportunidade, nós tivemos uma trajetória de vida, né, que foi uma trajetória difícil para uma criança. Eu, como todos os nossos amigos que passaram pelos mesmos problemas, mas eu digo sempre que nós que vivemos esse momento político, as crianças que vivemos esse momento político, amadurecemos muito mais rápido, porque é um processo extremamente doloroso, né? E embora você tenha 4, 5, 6 anos de idade, e eu vivi até meus 14 anos fora do Brasil, como exilada política, então eu fui exilada política aos 5 anos de idade, sem nem saber o que era política, né? E o Ernestinho aos 3 anos de idade, o Ariston, que é um colega nosso que estava aqui no Brasil, foi preso, foi aos 16 anos condenado à morte, ficou preso por 10 anos. Então, quer dizer, é um processo que nos fez amadurecer muito rápido. Então, por um lado, a ditadura é algo tão cruel, uma ditadura militar, que ela consegue nos tirar a infância, e de fato a nossa infância foi roubada, foi nos retirada, porque nós não vivemos uma infância normal, né? E nem uma adolescência normal, no caso da minha irmã. Por outro lado, nós conseguimos amadurecer, tivemos um amadurecimento bem mais rápido que os nossos outros companheirinhos. Quando nós chegamos de Cuba, em 1979, eu tinha 14 anos, e eu me lembro que eu fui estudar, fui terminar o ginásio para começar o colegial, e eu me lembro que havia um abismo, né, entre o que eu colocava, o que eu conseguia debater para os meus outros amigos que cresceram durante o período da ditadura militar, né? E que não tinham passado, talvez, essa experiência que eu passei, que me fez amadurecer à força, né? Então, é uma faca de 2 gumes. Por um lado, a gente é muito sofrido, por outro lado, a gente amadurece. Nós resolvemos, eu acho que esse é o Ariston Lucena, que eu comentei agora há pouco, que aos 16 anos de idade, ele foi condenado à morte, porque era uma família que resistia à ditadura militar, e ele, inclusive, resistiu, ele, inclusive, foi militante
né, junto com a mãe e com o pai. E ele, aos 16 anos de idade, foi o primeiro preso político menor de idade condenado à morte no Brasil. Isso daí é uma pequena amostra do que pode acontecer num regime totalitário, né? Um regime onde toda a liberdade é podada, onde você não tem direito a fazer uma assembleia, você como estudante, se vocês estivessem hoje reunidos aqui, isso daqui não poderia acontecer. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, debatendo esse período, não aconteceria jamais no período da ditadura militar. Porque isso daqui já era considerado uma manifestação subversiva. Eles chamavam de subversão, né? Então, esse é o drama de um período ditatorial. Por isso que a gente fica eu fico tão perplexa e tão triste de ver as pessoas indo às manifestações, o que é um ato muito natural da democracia. Aliás, meu pai morreu por isso, para que nós tivéssemos essa oportunidade de ir nos manifestarmos sem sermos presos e torturados. E, no entanto, tem jovens pedindo a volta da ditadura militar. E eu acredito que talvez seja pela própria ignorância de não saber o que é um período ditatorial. Eu não acredito que nenhuma pessoa, nenhum jovem, numa sanidade mental normal, consiga pedir um período desse de volta. Então, quando a gente vê, né, então, quando a gente vê esses pedidos, esses cartazes, a gente só pode imaginar que não seja por maldade e que sim por ignorância mesmo, por não saber, porque nossas instituições de ensino talvez não explicaram direito o que é, e para isso nós estamos aqui hoje. Não vou falar mais, porque eu acho que eu já falei demais, e aí a gente vai abrir a debate, porque eu acho que o debate pode acontecer com as perguntas de vocês, que eu acho que vai ficar mais interessante aí, né? Tá bom? Obrigada. Nós vamos então dar continuidade ao nosso programa. Queremos agradecer a Carol, a Célia, por essa exposição inicial, trazendo para o nosso conhecimento a pesquisa que foi feita pela Comissão da Verdade pelo Estado de São Paulo e também a vivência da Célia, que desde os 3 anos já foi alcançada pelos efeitos da ditadura aqui no nosso país. Nós, por certo, temos pessoas que estão nesse plenário e têm lembrança, que têm memória de algum familiar, de algum amigo que tenha sido, de alguma forma, envolvido ou vivenciado também os efeitos da ditadura. Então, quero deixar assim, aquelas turmas que precisam retornar para a aula no segundo horário, pode ficar à vontade, sair em silêncio, e os demais, então, que vieram para continuar repercutindo a fala da Carol e da Célia, então permaneçam, nós vamos abrir para perguntas, para questionamentos, tá? Boa noite. Obrigado pela palestra e pelo esse momento de história. Aqui uma pergunta de uma jovem criança que me perguntou o que é ditadura. Ditadura, tem um livro muito bom que foi lançado recentemente, inclusive para crianças, explicando o que é ditadura. Foi lançado pelo selo Boitempo, pela editora Boitempo, e ele explica exatamente o que é ditadura. É um livro para criança. Então eu acho que é muito bom, que é uma linguagem já adequada para ela, para essas crianças. Tem um que chama o que é ditadura e tem um que chama o que é democracia. Então vão estar esses paralelos para a discussão. Ditadura é um regime autoritário, né, um regime de violência, onde você não pode ir na escola, direito, você não tem direito de estudar história na escola, você não tem direito de estudar
discutir, você não pode debater, você não tem um debate como esse, como a Célia falou, jamais seria permitido, uma ditadura. Você não pode sair à noite, porque tem toque de recolher, você não pode... as pessoas são presas por qualquer motivo, sem motivo, as pessoas são conduzidas com violência, as pessoas são torturadas. Torturar, assim, você bater nessa pessoa, você praticar uma violência, pode ser até um psicológico também, você coloca essa pessoa... tem várias torturas que eram praticadas naquele período, e tem vários livros que descrevem essa tortura, eu acho que não precisa falar. E você não pode fazer nada, você não tem direitos de votar, você não tem eleições, não tem o seu congresso, os presidentes, tudo, eles são militares, aqui no Brasil era militar, né? Então eles eram eleitos por um congresso nacional, existia um congresso nacional, como a gente tem atualmente, tinha deputados, tinha senador, tudo, mas eles que elegiam quem ia ser o presidente do país. A gente não podia ir na urna, como nós podemos ir hoje, e escolher o presidente, não podíamos fazer manifestações, como nós vimos recentemente, que foi feitas manifestações. Então, isso é uma ditadura. Não tem jornal, os jornais têm censura, as músicas eram todas passadas por um censor, então, os censores passavam, ele dizia, olha, essa música aqui eu não quero que divulgue. Então, essa música não podia ser cantada. Uma música, por exemplo, do Chico Buarque, que é um cantor que foi muito censurado na época. Ele fez várias músicas, não eram cantadas. Ele teve até que usar um pseudônimo, um nome falso para fazer as músicas dele, que era Julinho de Adelaide. E ele começou a fazer as músicas como Julinho de Adelaide, e ele deu até uma entrevista no jornal como Julinho de Adelaide. Então, tem histórias desse tipo numa ditadura. Isso, mais ou menos isso é uma ditadura. Nada. Alguém mais? Oi, boa noite. Queria primeiro parabenizá-las, né, pelo trabalho, pela coragem, né, pelo esforço e principalmente por cumprir essa missão importante de levar essa informação para a sociedade, né, porque não adiantaria nada todo esse esforço da Comissão Nacional da Verdade, das comissões estaduais, se essa informação ficar só guardada, né, ela precisa ser levada a público. Parabenizá-los, agradecer pela presença. Eu queria saber se vocês poderiam dizer algo. Hoje nós vivemos uma realidade de ampla liberdade de expressão e de imprensa, né? Eu queria saber se nesse trabalho público que vocês tiveram, essas audiências, esses documentos, se é possível ter uma percepção em relação à imprensa e ao papel que ela desempenhou nesse período, né? O que dá para dizer em relação a isso? Para a gente, nós temos alunos aqui de jornalismo, de publicidade, de comunicação, né? Se vocês puderem dizer alguma coisa, agradeço. Essa é uma pergunta muito boa, porque a imprensa, como ela disse, não só as músicas, mas a imprensa foi extremamente censurada no período da ditadura militar. Mas não foi só isso. Eu vou falar brevemente, porque eu acho que ela consegue explicar melhor essa parte. A imprensa, ou a mídia em geral, ela teve uma atuação no período da ditadura militar extremamente promíscua. E ela continua sendo promíscua até hoje. Infelizmente. Essa é que é a grande verdade. No período da ditadura militar, nós tínhamos, por exemplo, Rede Globo, que enriqueceu devido a contratos e acordos com os militares. Foi aí que as outras emissoras praticamente acabaram, foram engolidas por esse monopólio que é a Rede Globo.
A Folha de São Paulo, eu estou falando de meios que estão aí até hoje, tá? Por isso que eu estou falando, ela foi promíscua e ela continua sendo até hoje. A Folha de São Paulo, ela não só contribuiu com a ditadura militar, como ela colocava, ela emprestava os carros, as combis, as vans, os carros de trabalho delas, para poder fazer emboscada, para poder pegar os militantes políticos. Então, disfarçadamente, eles colocavam um carro de entrega da Folha de São Paulo, escrito assim, Folha de São Paulo, e os policiais ficavam dentro aguardando para fazer tocaia para poder pegar os militantes políticos. Então, eles emprestavam, eles não só contribuíram com dinheiro, como contribuíram também com os próprios equipamentos que eles tinham para poder ajudar a ditadura militar a prender os militantes que estavam resistindo à ditadura militar, das organizações políticas. Estou botando exemplo de dois só, Globo e Folha de São Paulo. E por aí afora, quando vocês pesquisarem, vocês vão ter uma ideia do que foi a mídia no período. Né? Isso sem contar que eles passavam a informação que os militares queriam que eles passassem. Então, por exemplo, quando eles deram a notícia da morte do meu pai, eles não falaram foi assassinado Aderval Alves Coqueiro, que era militante político de tal organização política, de tal partido, sindicalista, não falaram nada disso. Foi assassinado em troca de tiros, um subversivo, assaltante de banco, terrorista. Entenderam? Era essa mensagem que eles passavam para o povo. E o povo acreditava. Aliás, gente da nossa família, da minha família, tinha tios que acreditavam de fato que meu pai tinha virado terrorista, assaltante de banco, não era nada disso. Ele era um militante político, entendeu? Que estava lutando contra a ditadura militar. Mas eles não iam nunca passar informação dessa forma. Então, denigriam mesmo a imagem. Quando eles queriam pegar algum militante político, eles colocavam aqueles cartazes, procura-se, né? E vocês podem, se vocês começarem a pesquisar o material da época, que a Carol pode passar para vocês onde é que vocês podem pesquisar, vocês vão ver que os cartazes diziam assim: procura-se perigoso, subversivo, terrorista, estuprador, nos ajude a localizar essa pessoa porque ele pode estuprar a sua filha. Era uma coisa assim, entendeu? Então o povo realmente, não foram só os militantes que sofreram esse terror, era um terror de Estado. Na verdade, a população também estava aterrorizada. Era um terror de Estado, era geral. A população tinha medo, porque acreditava nessas informações, que era a única informação que era permitido que a imprensa vinculasse. Então, na verdade, era uma grande mentira para poder manipular a massa. E manipularam, né? Tanto que nós temos uma geração que é daquele período da ditadura e logo após a período, que é totalmente alienado, né? E que ficou alienado por muitos anos, né? Ao que eles falavam, ao que eles queriam que a população acreditasse, que os jovens acreditassem, né? Então, ou seja, a mídia foi promíscua, continua sendo, então a gente tem que ter muito cuidado em que tipo de mídia que a gente acredita. Só complementando um pouquinho o que você falou, tem um livro que chama Cães de Guarda, que é da Beatriz Cuchinier, ela é uma historiadora, e é o resultado da tese de doutorado dela em História aqui na Unicamp, na qual ela fala dessa relação entre a colaboração da mídia com a ditadura. Ela mostra que a mídia, muito mais do que... ela foi uma conivente mesmo com a ditadura. Então ela fala do papel da Folha de São Paulo, que prestava carros como a Célia falou, e ela fala do papel da Folha da Tarde, que é um veículo também da Folha de São Paulo, que divulgava mortes de militantes que ainda nem tinham morrido. Esse é um caso muito famoso, que é o caso muito importante, que é o caso do Joaquim Alencar Seixas, que é pai do Ivan Seixas, os dois eram militantes de uma organização de luta armada, do MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes, e eles foram presos em abril de 71,
e eles foram levados para o DOI-CODE, na Rua Tutóia, onde foram muito torturados. O Ivan ele tinha 16 anos na época. Ele foi levado para um passeio, onde fingiram que iam matar ele. E nesse passeio, esse carro parou na frente de uma banca de jornal. Ele vê na frente da banca de jornal, ele vê o jornal da Folha da Tarde, a capa da Folha da Tarde, terrorista morto, que era o pai dele. Quando ele volta para o DOI-CODE, o pai dele ainda está vivo, ou seja, já estava condenado à morte. O jornal, é lógico que tinha um funcionário do jornal que ficava dentro do DOI-CODE e sabia quem ia ser morto, quem ia ficar vivo. E ele já declarava as pessoas como mortas, ainda quando vivas. Essa é a promiscuidade que existia. Eles divulgavam as notas da morte de acordo com o que o DOI-CODE, que era esse órgão, desejava. Então, como ele, usando essas palavras, como terrorista, subversivo, era esse o núcleo que eles usavam, o linguajar que eles usavam. O Jornal Nacional, ele é de 68, 69, eu acho que é, se não me engano, é 69. Ele fazia o mesmo. Ia lá, divulgava, lia na íntegra a nota que o DOI-CODE determinava. É a promiscuidade da Globo. A Globo é de 65. A gente não pode nunca esquecer que a Globo é de 1965. Ela foi fundada em 65 e ela foi fundada de acordo com o que os militares queriam. Os incêndios em várias redes de televisões naquela época, como a Excelsior, a Rede Tupi, que tiveram seus estúdios todos incendiados, todas as produções foram incendiadas. Esses incêndios até hoje não foram esclarecidos. Então, são todas questões muito suspeitas que a mídia até hoje não esclareceu. O relatório da Comissão da Verdade, da Nacional, ele toca nesse tema, mas ele toca muito brevemente mesmo. O da Comissão do Rio de Janeiro também toca nisso, mas é uma página, acho que nem isso, é uma coisa assim, muito pequena. No relatório da Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, nós temos um capítulo que fala sobre a imprensa alternativa. Então, são os veículos que resistiram, né? Como o Em Tempo, como o Movimento, vários outros veículos, jornais alternativos, jornais nanicos, jornais pequenos, que mostravam tudo o que estava acontecendo e, por mostrarem o que estava acontecendo, tiveram suas sedes depredadas, suas sedes incendiadas. Esse bagulhão, que foi um documento que a gente lançou, ele foi publicado pelo jornal Em Tempo, que é um jornal mineiro, e quando eles publicaram esse documento, na década de 70, eles tiveram a sede totalmente depredada, a sede foi incendiada, por terem publicado um documento que denunciava as violações que estavam acontecendo. Então, tudo isso mostra como a mídia tem vários lados, né, como a gente tem que escolher o lado para ler. Né? A gente não pode ficar só num veículo, não pode ficar só na Rede Globo, só na Folha de São Paulo. A gente tem que ler um pouco de tudo para poder formar a nossa opinião sobre tudo. Obrigada. Boa noite, meu nome é Vanderlei, professor de jornalismo aqui na Unimed. Queria até pedir desculpas, porque quando vocês estão falando, eu estou acompanhando aqui as notícias no Twitter, no Facebook, a situação está extremamente grave. Hoje foi a nomeação do Lula presidente e está acontecendo nesse momento várias manifestações, né, principalmente em Brasília. A população indo à rua protestar contra o governo, que é regime democrático. Essa manifestação tem sido insuflada pela Rede Globo ao vivo, convocando as pessoas para ir à rua para participar da manifestação. Então, a meu ver, eu faço um paralelo muito grande com o que aconteceu lá em março de 64, 52 anos. Então, eu queria ouvir da mesa de vocês, que estudaram essa questão da ditadura, como é que vocês veem esse momento hoje, que está acontecendo hoje, fazendo esse paralelo com o e principalmente o papel da mídia.
Ok. Bom, eu acho que realmente tem muita coisa parecida com 1964. Se a gente começa a traçar um paralelo aí, né? E as palavras de ordem são muito parecidas com aquele período. Agora, bom, assim, eu vou colocar a minha opinião, né? Isso não significa que seja um consenso dentro da esquerda ou dentro do centro-esquerda, é a minha opinião, né? Dentro da experiência que eu tenho em política. Primeiro, eu acho o seguinte, que manifestação é normal dentro de um processo democrático, ela tem que existir. Porque você está dentro de uma democracia, é mais do que natural, mais do que normal que o povo se manifeste. O que não é normal, como eu estava falando, é você pedir a volta de um período da ditadura militar, como nós temos visto em algumas manifestações. Isso aqui é uma aberração da natureza, né? Por isso daí, eu digo que acontece justamente porque eu falei, por causa da ignorância da história contemporânea. São pessoas que não estudaram direito da história, que não sabem como é que foi esse período e não sabem o quão grave que foi, né? E é um retrocesso histórico, né? É um retrocesso histórico, é uma loucura. Eu vejo hoje, eu estava conversando com a Carol e a gente vê com enorme tristeza. Por quê? Porque para você conquistar a nossa democracia, ela é muito frágil. Ela está em construção ainda, né? Se a gente começar a pegar a história de como é que foi que nós conseguimos conquistar a democracia no Brasil, a redemocratização, nós temos que voltar lá em 1979. Em 1979, veio a anistia ampla, geral e restrita, que é justamente a abertura que o próprio regime militar dá, né? Então, a gente não pode esquecer que o nosso processo de redemocratização, ele começa dentro do período da ditadura militar e dado por um ditador, que era o Figueiredo. Então, ela já não foi anistia. E o nosso processo de redemocratização, ela já não começou bem, porque não poderia ser dessa forma, ela tinha que ter começado de fato, com eleições diretas, né? Tanto é que as eleições, as diretas elas foram acontecer depois de quantos anos depois em 84. Então isso quer dizer o seguinte, a anistia foi 5 anos depois. Não, 84, as diretas mas foi a primeira eleição. E 89, então está certo, foram 10 anos. Mas o processo de pedido de diretas começou 5 anos depois. E mais 5 anos para a gente conseguir votar e a gente conseguir eleger um presidente. Nós, o povo, nas urnas, né? Então, assim, foi um processo muito sofrido, isso sem contar que o pessoal que resistiu à ditadura militar, que foi justamente esse pessoal que foi preso, torturado, assassinado, teve gente que morreu, e que esse processo contribuiu muito para essa redemocratização, né? Se não tivesse existido 1968, 1969, 1970, a resistência, provavelmente a gente teria demorado muito mais para conseguir a volta da democracia. Então, a nossa democracia é muito frágil, porque ela andou a passos lentos. A nossa Comissão da Verdade, olha quantos anos, 40 anos depois, que a gente conseguiu fazer uma Comissão da Verdade. A Argentina já fez, Chile já fez, todas as ditaduras já fizeram a Comissão da Verdade, já colocaram os torturadores na cadeia, e nós estamos aqui ainda engatinhando. Então, a nossa democracia é frágil, e é uma pena, é com muita tristeza que eu vejo esse processo, porque é um retrocesso ao conservadorismo. Eu acho, e aqui eu vou dizer uma frase que é muito pessoal, eu acho que qualquer democracia, por muito ruim que ela seja, ainda assim, ela é 1000 vezes melhor que uma ditadura militar. Infinitamente melhor que uma ditadura militar. Então, você tem que tentar corrigir os erros dessa democracia e não tentar fazer um retrocesso histórico. E tentar corrigir. As pessoas erram.
né? Ainda mais uma democracia que está em construção, mas jamais você pode querer um retrocesso. Né? Então, assim, é com tristeza, eu vejo com tristeza, porque eu acho que algumas pessoas estão levando isso para um outro lado, ou estão sendo manipuladas. A impressão que eu tenho é que estão sendo manipuladas. Porque uma coisa é você fazer uma manifestação, outra coisa é você achar que só um partido ou 3, 4 líderes são culpados pela corrupção no Brasil. Isso é uma loucura, isso não existe. Né? Isso é uma aberração. Nós temos quantos anos de corrupção no Brasil? Então você não pode culpar uma pessoa só, 2 ou 3, ou que seja, ou um organismo, uma instituição, ou uma organização. E se a gente for mais fundo nessa discussão, a gente tem que começar a corrigir a corrupção por nós mesmos. Né? Por aquele que manda assinar, pelo coleguinha que manda assinar a lista e não está presente, isso é corrupção. Tomara, eu acredito que a gente vai conseguir sair muito mais forte disso. Eu acho que nós vamos sangrar muito, mas nós vamos sair muito mais fortalecidos. Eu acho que a sociedade vai ganhar. Mas vai ser... O céu não é perto. Ele é longe. Mas a gente sai mais fortalecido.